O IBGE divulgou hoje a pesquisa trimestral de abate de animais no Brasil, pesquisa referente a 2022. Nós separamos alguns números em tela para você acompanhar os detalhes da pesquisa. Vamos colocar a primeira tela, por favor. O abate total de bovinos no ano passado chegou a 28.900.000 cabeças. Na comparação com o total de abates de 2021, houve alta de 7,5%. E essa alta de 2022 ocorreu, segundo o IBGE, depois de 2 anos de retração no abate de bovinos. E aí você vê, nós estamos falando de abate sob algum tipo de inspeção sanitária, ou federal, ou estadual, ou municipal. Não estamos falando aqui dos abates fora das inspeções. No quarto trimestre de 2022, 7.490.000 cabeças de bovinos foram abatidas. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, ou seja, período de 1 ano, houve alta de 7,7%, mas na comparação ao terceiro trimestre de 2022, houve uma queda de quase 5,5% de queda. Destaque para setembro do ano passado. Setembro teve 33% de alta ao longo de 2022. O mês de maior destaque foi o mês de setembro do ano passado, segundo o IBGE. Vamos ver a próxima tela? Porque a próxima tela fala das fêmeas, o abate de fêmeas. Após 3 anos de retração, as fêmeas apresentaram alta. Mas primeiro vamos ver os bois, os machos. No quarto trimestre do ano passado, de bois foram abatidas 4.470.000 cabeças. Na comparação anual, 0,5% de queda. Na comparação trimestral, ou seja, frente ao terceiro trimestre do ano passado, a queda foi maior, 5,8%. Estamos falando dos machos, dos bois. Agora vejam as vacas. O abate das vacas no quarto trimestre do ano passado, 1.910.000 cabeças. E na comparação anual, ou seja, com o terceiro trimestre de... Não, quarto trimestre, tem alguma coisa errada aí, vou pedir até para corrigir. Na comparação ao quarto trimestre de 2021, considerem isso. Volta para cá, Lincoln, por favor. Então, na comparação ao quarto trimestre de 2021 é que houve essa alta que você acompanhou. Dá uma olhada, pode voltar à tela, mas considere essa correção, já pedindo as desculpas. Vamos ver a tela novamente, Lincoln, por favor? Na comparação ao quarto trimestre do ano de 2021, a alta foi de 31,7%. E na comparação ao terceiro trimestre de 2022, queda de 3,6%. Vamos ver mais uma tela? E o IBGE faz uma consideração que é o seguinte: nessa comparação de alta das fêmeas, né, de 19%, houve uma queda de 8,5% nos preços médios do boi, segundo o indicador CPEA-Esalq. Quer dizer, as fêmeas foram para o mercado, foram descartadas, e nesse aumento que nós acabamos de ver, houve queda de 8,5% nos preços. Há um impacto do abate de fêmeas, o João Pedro está aqui, vai comentar já já. O aumento da atividade foi acompanhado das exportações recordes de carne bovina in natura. O Brasil teve recorde de exportação no ano passado, né? 1.990.000 toneladas, isso recorde de exportação. As fêmeas tiveram peso nos volumes embarcados e também na queda dos preços do boi gordo. Aí você tem abate de novilhos no quarto trimestre do ano passado, 379.000 cabeças.
Na comparação anual, 17% de queda. Na comparação trimestral, 0,5% de queda. As novilhas, abatidas em maior número do que os novilhos, 726 mil cabeças no quarto trimestre, com 31%, olha, mais fêmea no mercado, 31,3% de alta na comparação anual. Aí também tem um erro, vou pedir novamente desculpa, frente ao terceiro trimestre de 2021, 31%, e na comparação ao terceiro trimestre de 2022, queda de quase 10%. Pode voltar para cá, por favor? João Pedro Cuti Dias está aqui para comentar esses números e principalmente o impacto das fêmeas no mercado. João Pedro, muito boa tarde. Boa tarde, Zadan. Os números são preocupantes. Se você olhar o gado que foi vendido com inspeção, seja municipal, estadual ou federal, 29 milhões de cabeça. Se você pegar o rebanho brasileiro, que se fala em 200 mil, alguns órgãos falam em 215, 220, mas o número mais aproximado é 200 milhões de cabeça. 29 milhões de cabeça não dá 15% de desfrute. É muito baixo isso. Bom, tudo bem, então inspeção. Agora, se você considerar que para poder chegar a um número razoável de desfrute, nós teríamos que ter um abate de pelo menos 42 milhões de cabeça, 22%, 23%, que é o normal. O Brasil faz muitos anos que tinha aqui 18%, 20% de desfrute. Nós reduzimos a idade de abate. Nós estamos hoje entregando animais, alguns animais com menos de 30 meses. Aqui no estado tem milhões de cabeça que menos de 24 meses. Então, o desfrute nosso tem que ser muito maior que esse número que foi apresentado. 29 milhões não dá 15% do desfrute, e isso se eu considerar um rebanho de 200 milhões, que é o que o pessoal lá considera, porque o IBGE e outros falam em 220, aí é menos de 12%, é um absurdo esse número, fiscalizado. Tudo bem. O que está acontecendo? No fiscalizado, deu um aumento de 31% de fêmeas. No não fiscalizado, isso com certeza absoluta é acima de 80% fêmea. Não se vende para esses pequenos açougueiros, pequenos abatedores, para consumo em fazenda, não se vende boi, se vende vaca ou novilha. Então o abate de fêmea é muito maior que esses 31%. Isso é só no fiscalizado. Se você considerar o fiscalizado e o não fiscalizado, com certeza esse número vai para 40% a mais, ou mais de 40%. Então, o que está acontecendo? A produção de carne de bovino no Brasil fala-se em 7 milhões e 300 e poucas mil. Não sei se você tem essa tela. Tem a da produção de carne, não? A de carcaça? De carcaça? Não fizemos. Tá, 7 milhões e 400 mil, alguma coisa próxima a isso. Nós exportamos de carcaça 2 milhões e 400. Então, sobra 5 milhões para o mercado interno. Nós estamos quanto? 207 milhões de brasileiros? Dá menos de 24 quilos por habitante ano. Menos de 24 quilos, se você considerar equivalente carcaça. Então, o que acontece? Na realidade, esses números são bem maiores. Se você pegar suíno, fala em 5 milhões e 200 mil toneladas. Normal, é isso mesmo. Suíno deve ter batido isso mesmo. E lá, o suíno fora de inspeção é muito pequeno, porque a suinocultura hoje virou uma indústria, praticamente é integrado e tal, não tem muito fora desse modelo quase que industrial. A avicultura, fala em quanto? 13 milhões de toneladas de aves, de carne de aves. 13 milhões, o Brasil exportou 4 milhões e meio, fica 9 milhões e pouco para o mercado interno, dá mais de 42 quilos por habitante ano. Então, o que está acontecendo? O número que tem na pecuária, na questão bovina, nós tínhamos que ter um número bem mais detalhado, porque 7 milhões e 400 é muito pouco a produção de carne brasileira baseado no rebanho que nós temos. Nós temos que ter um rebanho que pelo menos seja igual ao passado, 22%, 23% de desfrute, 23% em cima de 200, eu estou falando em 46 milhões de cabeças. Então, esses números, alguma coisa está muito errada nesse processo para o bovino.
o IBGE, suíno e aves, bateu. 5 milhões e 200 o suíno, exportamos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, 4 milhões no mercado interno. O frango, 13 milhões, deve ser um pouco mais, 14 milhões e pouco, exportamos 4,5, fica 9 milhões e meio no mercado interno. No aumento dos abates de bovinos no ano passado, as maiores altas foram em São Paulo, mais de 529 mil cabeças, e Mato Grosso do Sul, com mais de 320 mil cabeças. Os dois estados que são grandes exportadores, São Paulo provavelmente ainda ocupando, São Paulo, Mato Grosso, ocupando o ranking dos exportadores de carne bovina, como já vimos aqui, um recorde de exportações de carne bovina no ano passado. São Paulo, que é o grande, tem o escoamento da nossa carne bovina para o mercado internacional, São Paulo é destaque, tanto é que existe hoje mais o diferencial de base, a diferença de preço da arroba em São Paulo para o preço da arroba nas demais praças, o diferencial de base, ainda é muito grande em relação à praça de referência, São Paulo, mas principalmente, João Pedro, por causa do mercado internacional. A boi China, que de uns anos para cá acabou sendo também uma referência de cotação de preços, né? Então São Paulo tem esse viés na economia, na balança comercial, e no ano passado abateu 529 mil cabeças, seguido de Mato Grosso do Sul, com 320 mil cabeças de bovinos abatidas. Mas houve quedas também. Goiás teve a maior queda no número de abates, 22 mil cabeças a menos, e Santa Catarina com quase 5.900 cabeças a menos. Só uma consideração aqui, São Paulo teve 529 mil cabeças a mais abatidas no ano passado, e Mato Grosso do Sul teve 320 mil cabeças a mais abatidas na comparação com os abates de 2021. Quedas maiores para Goiás e Santa Catarina, João Pedro. O Brasil, hoje a tendência, uma hora se você olhar os estados, o Mato Grosso vai superar todos eles, em termos de produção para mercado interno e mercado externo. O Mato Grosso tem o maior rebanho nosso e hoje tem uma tecnologia excepcional. Você tem hoje muita integração no Mato Grosso, principalmente naquelas áreas onde está avançando a soja, em cima de solos arenosos, a braquiária passa a ser elemento importante na segunda cultura, na segunda safra. E aí entra o boi também, entra o bovino. O que se nota? São Paulo, além da exportação, ele tem 35% do mercado brasileiro de carne. Você consome 35% da carne produzida no mercado do estado de São Paulo. São Paulo tem mais renda, tem uma indústria forte, tem muito turismo, é uma série de somatórios que fazem o São Paulo, inclusive o indicador CPEA é baseado no estado de São Paulo, ou seja, ele é um referencial em função do consumo de carne também para o mercado interno, já que o mercado interno consome 70%, ou próximo disso, da produção brasileira. Então, o que está acontecendo agora é que nesse momento, aqueles animais, aquelas fêmeas que não foram para o abate em segundo semestre de 2019, todo o ano 2020 e 2021, está indo agora. A fêmea, você tem um aumento muito grande e vai aumentar mais. Esse próximo trimestre pode se preparar, que vai ter números bem próximos a isso, 30 e tantos % a mais. Por quê? Por duas razões. Primeiro, o pecuarista vai segurar talvez as bezerras para renovar o seu gado. A novilha passa a ter passa a ser importante na geração de receita para o criador, ou seja, ele pode engordar lotes de novilha para compensar o preço do bezerro, que caiu mais de 30%. Se você pegar o preço do bezerro um ano atrás, 3 mil, próximo de 3 mil, hoje 2.100. Então, ele vai ter que compensar. E vai compensar em quê? Vai compensar em novilha. Novilha e vaca. Bom, a grande expectativa para o mercado pecuário em 2023 é uma melhora no consumo interno. Essa melhora já está em expectativa há pelo menos 2, 3 anos, mas a gente acredita que sim, deveremos ter
o escoamento da carne que é produzida, essas 7 milhões e pouco de carcaças, né, de toneladas de carcaça, como disse o IBGE, boa parte disso consumida internamente. Essa é uma expectativa que não é muito grande, mas tem uma expectativa que é maior, essa já mais embasada em empresas de consultoria, que é o mercado internacional, João Pedro. O Brasil deve manter esse bom desempenho, apesar da suspensão das exportações para a China, o Brasil deve manter o bom desempenho. Por quê? Porque a demanda externa, ao contrário da demanda interna, que há expectativa, porém não muito grande, para fora a expectativa é grande. Ou seja, vamos ter que depender mais e ainda dos embarques, João Pedro. Lá fora você tem uma variável que é a questão da demanda, o retorno à normalidade, especialmente na China, que é o nosso grande cliente, e você tem a questão da oferta. A oferta está reduzida também. Os Estados Unidos, que são o segundo exportador, terceiro exportador, estão com dificuldade, estão reduzindo a produção deles. A Argentina, que é um país que tinha um espaço, especialmente nas carnes mais caras, está perdendo espaço por questão da seca e por questão da política interna argentina. O Uruguai também, por causa da seca. Então você vê o Brasil como o único, praticamente, junto com a Austrália, os dois seriam Brasil e Austrália, com capacidade de atender essa demanda externa. Agora, o Brasil tem a expectativa, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, de chegar a 3 milhões de toneladas equivalente de carcaça, e a Austrália 1,5 milhão. Então, nós teríamos o dobro do segundo concorrente. Bom, tem um outro assunto que eu vou botar para o João Pedro comentar também, que é o seguinte: em entrevista à própria Scott Consultoria, o diretor e analista dessa empresa de consultoria, o Alcides Torres, destaca os impactos da suspensão temporária das exportações de carne bovina à China. Vou resumir um pouquinho essa entrevista. Segundo o Alcides Torres, o preço da carne já caiu para o pecuarista, nós estamos com quase 3 semanas de suspensão, o preço da arroba caiu muito, tem tido uma certa recuperação de preços, como mostramos diariamente aqui, mas o preço da carne, segundo o Alcides Torres, está destacando isso, caiu para o pecuarista e para o atacadista, mas ainda não caiu nos açougues e supermercados. Para o Scott, o Alcides Torres, as políticas de embargo das exportações, que é o que tem no acordo entre o Brasil e a China, né, deu um caso suspeito da encefalopatia, suspende. Então, para o Alcides Torres, as políticas de embargo das exportações resultam em nada, porque o consumidor é quem acaba sendo prejudicado. De acordo com a Scott Consultoria, a expectativa dos frigoríficos é a de que até o final deste mês, março, a China retome as importações da proteína do Brasil. E que ainda não há ofertas de compra para o chamado boi China. A indústria não está propondo, segundo a Scott Consultoria, comprar o boi China, que é aquele animal que vai ser abatido até 3 meses de idade, João Pedro. 30 meses, perdão. Tá. O que acontece é o seguinte, hoje está uma queda de braço entre o pecuarista e o frigorífico. O pecuarista não está vendendo também. As escalas estão bastante curtas. Vai haver uma redução de abate, com certeza, agora nesse trimestre. Por quê? Porque ele não está vendendo. Ele está aguardando. Uma que o custo da produção do animal terminado é maior que o preço que estão pagando. Vai para o Mato Grosso, fala 240, 245 o boi, e o custo de produção deles lá é mais de 270, 280 por arroba confinada. Então você teria esses animais mais jovens, que animais que teriam um padrão de carne melhor, que seria voltado ao mercado chinês ou para as carnes premium aqui no mercado interno, o pessoal está segurando, na expectativa de uma definição da questão da China. Uma que a China vai ter que importar. Se o consumo dela, a necessidade de carne na China for 3 milhões e 200, que está se projetando, eles têm que colocar quase que 280 mil toneladas por mês no mercado. Dessas 280 mil, normalmente 40% era do Brasil.
O resto ele buscava nos Estados Unidos, na Austrália, alguma coisa na Argentina. E cadê? Nós não estamos entregando. Então, aparentemente, eles vão ter que recompor os estoques deles e possivelmente vão aumentar a demanda. A expectativa é quando vão fazer isso. Só depende da China. Só da China. Porque a razão para a suspensão não foi nem pelos chineses, foi pelo o Brasil, né, segundo esse acordo comercial entre os dois. E o acordo, em função dessa razão que mostramos, né, o caso atípico, que foi já enterrado, foi sepultado aqui no Brasil, com exames aqui, e exames de contraprova feitos no Canadá. Então, esse assunto está resolvido. Aqui no Brasil, bandeira sinal verde, e na Organização Mundial de Saúde Animal, também bandeira verde. A organização manteve para o Brasil o status sanitário de risco insignificante para a chamada doença da vaca louca. Insignificante. Não existe o risco zero. O insignificante é o menor risco nessa classificação para essa doença e para outras doenças também. Portanto, agora não depende mais do Brasil, nem da Organização Mundial de Saúde Animal, mas depende da China dizer, não, vamos retomar as importações do Brasil. A Scott acredita que seja no final deste mês. Coincidentemente, o presidente Lula estará na China no final deste mês, a partir do dia 28. Eu quero crer, João Pedro, que não há, por parte do governo brasileiro, a tentativa de fazer com que, após essa ida do presidente Lula à China, ele volte com a notícia de que o governo chinês vai retomar as compras. Assim como aconteceu no governo Dilma. Você lembra quando o presidente Xi Jinping esteve no Brasil, na época da Copa? E ali foi dada a notícia de que a China voltaria a importar a carne bovina do Brasil. Demorou um bom tempo depois da visita do Xi Jinping. E ele habilitava, né? Teria que habilitar os frigoríficos. Teria que habilitar, exatamente. Então, eu quero crer, João Pedro, que se for isso, que muita gente, inclusive, está especulando, né? O governo brasileiro espera a ida do presidente para que ele volte com essa notícia, dizendo, a China agora vai voltar. Para o mercado, isso aí, se for verdade, estamos trabalhando com especulação, evidentemente, seria uma afronta para o mercado. O pecuarista está perdendo. Segundo a Datagro, numa entrevista que ela deu hoje para Reuters, os frigoríficos brasileiros perdem entre 20 e 25 milhões de dólares por dia útil depois da interrupção das exportações de carne. Quer dizer, seria uma afronta muito grande a esse mercado gigantesco, né? Todo mundo na mão de uma decisão, quem sabe, política, João Pedro? E aí volta a questão também do protocolo, Brasil e China. O único país que tem esse protocolo somos nós, o Brasil. Outros países não têm, a Austrália não tem, a Argentina não tem. E o Brasil não tem problema. Uma que nós alimentamos o nosso gado em cima de capim, outra que não teve caso nenhum de doença típica da espongiliforme contagiosa aí aqui no Brasil. Um animal, um touro de 9 anos que morreu, e o resto do gado ali na fazenda não aconteceu nada, porque não é contagiosa. Então, era uma questão, se fosse apenas uma questão burocrática. Ó, não tem problema, vamos seguir normal, entregando a carne. Nós estamos consumindo a carne normalmente, como não tem nenhum problema. Agora, realmente é complicado para o setor. Porque, além disso, você tem alguns setores na área de informação que falam, vaca louca e tal. Não tem nada que ver, isso aí não aconteceu nada no Brasil. Surgiu uma doença que aconteceu lá matou esse animal, uma degeneração do cérebro dele, algum problema qualquer, como acontece com qualquer ser vivo, não é só com os bois não, qualquer ser vivo acontece isso. Então, fizeram um carnaval e, infelizmente, a pecuarista fica numa situação. E outra coisa, né, isso retarda o processo de você fechar gado, de preparar, isso vai ter algum gap mais tarde de falta de animais prontos para abate em função dessa confusão que foi formada agora. João Pedro Cuti Dias, para a gente fechar esse ótimo papo aqui, João Pedro, você acaba de voltar de uma viagem de 2 dias para regiões de Mato Grosso do Sul, sul do estado principalmente,
Muita chuva, né, João Pedro? Muita chuva, algumas áreas de colheita com dificuldade, o produtor de soja tem dificuldade e esse produtor de soja que planta milho está com dificuldade de plantar o milho. A terra está saturada de umidade, de água. Então isso atrapalha o plantio, não fica um plantio muito bom. Por quê? E o intervalo é muito pequeno. Quando ele vai com a planta, com a colheitadeira para o campo, daqui a pouco chove, tem que voltar para casa. Mesma coisa a plantadeira. Ele vai se preparar para plantar, chove, para, atrasou. Mas parece que a nível de Brasil, essa situação é muito localizada, esse problema muito aqui no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Os outros demais estados parece que avançou mais a colheita. Aqui no estado também, algumas regiões, quando deu uns espaços de sol, aí o pessoal aproveitou e colheu até meia-noite, 1h da manhã. Nunca tinha conseguido isso, na pressa, na necessidade, colhendo soja com alto teor de umidade, tem que passar em secador, você tem... Parece que os nossos armazéns tiveram condições de atender, porque você não vê ninguém reclamando de soja ardida. Você tem a soja, o grão não perdeu a qualidade. A safra é boa, tem lavouras com alta produtividade, 65, 68 sacos por hectare. O que está atrapalhando agora também é o plantio de milho. Bom, você vê na sua tela perda de 20 milhões de dólares, né? De 20 a 25 por dia. Ficou faltando escrever aí por dia mas da não é bem perda frigorífica, não, ele deixa de faturar. Deixa de faturar. Deixa de faturar, mas porque esses frigoríficos, os 3 grandes do Brasil, o que eles não faturam aqui, estão faturando pelo Uruguai e pela Argentina. Por outra via.